Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje chegamos no último estudo sobre o profeta Ezequiel. E nós vamos ler duas passagens daqui a pouco, importante, portanto, você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos fazer essa leitura. E também, muito importante, orarmos ao Senhor para que Ele dirija o nosso estudo. E eu convido você para fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos pela vida de cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, para que possamos colocar em prática aquilo que viermos a aprender. E pedimos a tua ajuda para que isso ocorra, colocarmos em prática os ensinos que extraímos da palavra de Deus. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos amém. Vamos então ler o nosso texto que selecionamos hoje para o nosso estudo, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 40. Leremos 4 versículos do 3 versículos do 2 ao 4, e depois leremos Ezequiel 47, verso 1 a 9. Vamos então, a palavra de Deus nos diz no capítulo 40, verso 2, 3 e 4. Diz o seguinte: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Seguindo então para o capítulo 47, versos 1 a 9, nós lemos o seguinte. E aqui nós vemos, nesses textos, nesses versículos, Ezequiel está conhecendo em um sonho, em uma visão, várias localidades ali onde ele vai ver um templo reconstruído. E aí nós lemos o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Verso 9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Na primeira metade do livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao 24, o profeta fala sobre o julgamento de Deus. Esse julgamento de Deus, que Ezequiel anuncia, era relativo ao povo de Israel por causa da pecaminosidade deles. A glória de Deus havia se afastado do seu povo e havia se afastado também do templo.
Jerusalém e o templo haviam sido destruídos e o povo fora levado para um exílio de 70 anos na Babilônia. Por conta disso, a terra estava desolada e o povo estava exilado e desanimado. O profeta vai lhes trazer esperança a partir de duas mensagens principais. A primeira mensagem é que Deus daria conta dos inimigos deles. O Senhor cumpriria essa promessa na forma de julgamento sobre nações inimigas de Israel, conforme nós estudamos no estudo anterior, do capítulo 25 ao 32. E essas cidades, essas nações inimigas, eram as cidades ou as nações de Amon, Moabe, Edom, Filístia, Sidom, Tiro e o Egito. A maioria dessas nações possuíam relações familiares com Israel, mas sistematicamente se mantinham contra o povo de Deus. Podemos perguntar por que o texto fala em destruir esses inimigos. Um dos motivos é que esses inimigos não eram apenas inimigos físicos, mas por trás de todos eles havia um articulador comum, Satanás. Isso é muito claramente destacado na descrição do rei de Tiro, que encontramos em Ezequiel capítulo 28, verso 12 ao 19. Então, a primeira mensagem, Deus daria conta dos inimigos deles. Segunda mensagem, Deus cuidaria do seu povo. O divisor de águas para Ezequiel começar a transmitir mensagens de esperança para o povo se encontra lá do capítulo 33 ao 48, parte final do livro. Mas o divisor de água, a virada de página, ocorre quando Ezequiel é informado da queda de Jerusalém. E isso aparece registrado lá em Ezequiel 33, no verso 21. Ele passa, então, não apenas a anunciar mensagens de esperança, mas passa também a explicar como Deus cumpriria essas promessas de abençoar a nação. O profeta começa falando mensagens de bênçãos futuras, que aparecem no capítulo 33 a 39, e que dizem respeito à restauração de Israel e sua futura reunificação na terra prometida. Nos capítulos 40 a 48, ele segue falando sobre a volta do Senhor para perto do seu povo e sobre as mudanças que Israel experimentaria no futuro. Antes, lá em Ezequiel 37, 26 a 28, o profeta já havia anunciado alguma coisa sobre o futuro. Por exemplo, que Deus colocaria seu santuário no meio do povo. Mas agora ele vai revelar como seria esse santuário e como isso iria funcionar. É o que ele descreve nos capítulos 40 ao 46. No próximo quadro, uma pergunta: como interpretar a visão sobre um templo futuro que aparece nesses textos que nós estamos examinando? Sobre esse tema, tem havido várias interpretações. A destruição do templo de Jerusalém pelos babilônios havia sido uma grande surpresa para os israelitas. Eles achavam que o lugar de Deus, o lugar onde Deus habitava, a morada de Deus, era simplesmente indestrutível. Esta surpresa da destruição do templo, de certa forma, foi um desapontamento e fez com que o assunto do templo se mantivesse o tempo todo como algo de grande importância para o povo de Deus enquanto ele estava no exílio. Deus leva Ezequiel, conforme nós lemos no nosso texto, leva Ezequiel a Jerusalém, mas através de uma visão, de modo a dar elementos ao profeta sobre o futuro que ele deveria profetizar. Nessa visão, ele vê um futuro templo reconstruído. Ezequiel 40, 1 a 4, que nós lemos, é uma breve introdução dessa visão. E Ezequiel 40, do verso 5 até o 42, verso 20, ele descreve o complexo do templo. Já chegando em Ezequiel 43, do verso 1 a 9, ele fala sobre o retorno de Deus a esse templo. E em Ezequiel 43, 10 até 46, verso 24, o profeta descreve a adoração que deveria ocorrer nesse novo lugar. Finalmente, do capítulo 47 até o 48, que fecha o livro, ele descreve as mudanças que deverão acontecer na terra prometida. Para nos ajudar a entender esse tema, trago para nossa reflexão um sumário com 4
interpretações diferentes baseadas nos comentários de um estudioso da Bíblia de nome Thomas Constable. E ele tem um livro sobre Ezequiel, onde ele aborda essa questão. Primeira interpretação. Essa parte do livro foi cumprida com a volta do exílio, ou seja, essa profecia já teria se cumprido, quando os exilados retornaram à Terra Prometida após aquele período de cativeiro de 70 anos na Babilônia. No entanto, praticamente nada do que ocorreu após esse retorno da Babilônia corresponde aos detalhes dessas previsões que nós lemos e estão contidas nesses capítulos de Ezequiel. Nem o templo construído sob a supervisão de Zorobabel no retorno do exílio e nem o templo expandido por Herodes o Grande anos depois se parecem com o que Ezequiel descreveu aqui. Na verdade, pode-se dizer que não houve qualquer cumprimento dessas previsões no sentido literal até a presente data. Além disso, não há nada nos livros pós-exílicos que indiquem que na volta do exílio os judeus construíram ou tentaram construir esse templo descrito por Ezequiel. Um último ponto a considerar nessa linha de interpretação é que a água do Mar Morto não se tornou doce, conforme previsto em Ezequiel 47, do verso 1 a 12, e nem a terra prometida foi redistribuída entre as tribos de Israel, como Ezequiel profetizou no capítulo 47, do verso 13 até o 48, verso 35. Então, primeira interpretação, essa parte do livro teria sido cumprida com a volta do exílio, mas nós vemos que ela traz alguns problemas. Segunda interpretação, essa descrição tem sido cumprida espiritualmente pela igreja. Essa abordagem também parece falhar, pois ela não consegue explicar a infinidade de detalhes da profecia, tais como as dimensões das várias partes do complexo do templo. O homem que acompanha Ezequiel em sua visão teve o cuidado de certificar-se de que o profeta registrasse todos esses detalhes. Isso apontaria para algo físico no futuro ou seriam apenas detalhes secundários de algo simbólico? A maioria dos intérpretes que defendem essa visão, talvez de maneira mais radical, pressupõe que todas as promessas de Deus relativas a um futuro para Israel encontram cumprimento apenas na igreja em um sentido espiritual. No próximo quadro, nós vemos a terceira e a quarta interpretação desse conjunto de quatro. Então, a primeira interpretação, a profecia foi cumprida com a volta do exílio. A segunda, a profecia tem sido cumprida espiritualmente pela igreja. E a terceira é essa que nós temos aqui, que você pode ver no quadro, que esses capítulos se referem a um reino escatológico, que tem a ver com o final dos tempos. Os intérpretes que defendem essa linha assumem que essas descrições ou previsões se referem a algo lá na frente, algo no futuro. Assumem que tudo o que é descrito está no domínio simbólico relacionado não apenas ao futuro, mas ao futuro no final dos tempos. Esses estudiosos acreditam que as medidas dos compartimentos do templo, por exemplo, representam algum tipo de verdade espiritual sobre o reino vindouro. Eles não consideram a possibilidade de haver um templo literal, um templo físico. Essa visão também desconsidera os diversos detalhes que são descritos no texto. Pode-se afirmar também que essa linha de interpretação tende a comprometer a diferença que existe entre Israel e a Igreja. Quarta interpretação. Os estudiosos dessa quarta linha assumem que essa profecia utiliza o gênero literário chamado apocalíptico para apresentar eventos que ocorrerão em algum futuro. Assumem que algumas das descrições têm significado simbólico, sendo que algumas delas até contêm lições espirituais. A revelação teria a ver com o futuro templo e com adoração e mudanças físicas na Terra Prometida, quando Israel, e não a Igreja, passaria a habitar esse lugar. Uma vez que a visão inicial do livro de Ezequiel mostra
uma visão simbólica de Deus e não uma imagem real de Deus, é razoável supor que a visão que fecha o livro, relatando um futuro templo na terra, não representa obrigatoriamente um templo terreno literal. Em favor dessa linha interpretativa, vale mencionar que as visões de Ezequiel, de um modo geral, raramente descrevem coisas de forma literal. Mas, como esse texto é repleto de detalhes descritivos, muitos intérpretes têm concluído que ele não contém apenas imagens destinadas a representar verdades espirituais, mas contém alguma revelação também sobre coisas importantes, em termos de alguma futura restauração de Israel, tais como o templo, sacrifícios e até a redistribuição da terra. No próximo quadro, o que se verifica é que as descrições de um novo templo, lugares e certos acontecimentos deverão ser cumpridos no futuro, mas durante o chamado governo milenar de Cristo. Esse é um tema ligado ao final dos tempos. Contudo, o que chama a nossa atenção é que coisas referentes à vida espiritual das pessoas, e em especial dos crentes, já acontecem hoje. Uma delas é que Deus pode nos dar uma vida vitoriosa como resultado de um relacionamento que venhamos a ter com o Senhor. O crente em Jesus não precisa esperar o final dos tempos para se relacionar pessoalmente com Deus, conhecer e cumprir a vontade dele e ser abençoado. Além disso, parte da profecia que diz que Deus será o verdadeiro pastor do seu povo, mencionado em Ezequiel 34, 11 a 16, já está acontecendo. E eu convido você para olhar, para ver, para ler este versículo, este texto. Lá em Ezequiel 34, 15 a 16, nós lemos: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Quantas pessoas feridas espiritualmente, exaustas e perdidas longe de Deus têm experimentado mudanças radicais em suas vidas, tendo encontrado cura emocional e cura espiritual nas mãos deste bom pastor. O profeta fala de um pastor descendente de Davi que apacentaria o povo. Deus fala desse pastor através de Ezequiel, capítulo 34, versos 23 a 24, que diz o seguinte: Porei sobre elas, as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. O meu servo Davi, mencionado aqui, se refere ao rei Jesus, Messias de Deus, descendente de Davi, que veio ao mundo morrer na cruz para o que todo aquele que nele cresce pudesse ter a vida eterna. Ou seja, essa parte da profecia já se cumpriu e continua se cumprindo na vida de milhares de pessoas, hoje e ao longo da história. No Novo Testamento, o próprio Jesus disse em João 10, versos 11 a 14, ele diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece esse bom pastor, Jesus de Nazaré, o Messias de Deus? No próximo quadro, uma pergunta: será necessário um novo templo, incluindo sacrifício de animais? Conforme descrito nos capítulos 40 a 48, Ezequiel profetiza que haverá um novo templo no futuro. Além disso, ele anuncia que a terra prometida será dividida entre as 12 tribos de Israel e o sistema sacrificial deverá ser restabelecido. Essa parte da profecia parece ser uma das mais difíceis em termos de interpretação, a partir do fato de que voltar aos sacrifícios do Antigo Testamento parece ser contrário ao Novo Testamento.
Lá no Novo Testamento, em Hebreus 10, verso 12, por exemplo, nós lemos que o sacrifício de Jesus na cruz substituiu todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, qual é o sentido de voltar a se praticar os sacrifícios do Antigo Testamento? Jesus passou, nesse caso, nessa maneira como o Hebreus nos relata, ele passou a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é através de Jesus que nós encontramos, que nós podemos ter a salvação. Será que um templo futuro, literal, traria de volta a prática desses sacrifícios do Antigo Testamento? Uma interpretação literal de sacrifícios futuros exigiria o restabelecimento da nação de Israel e o restabelecimento do templo, mas ambos de forma literal. Vale observar que a revelação de Deus e a teologia em geral, elas são consideradas progressivas, elas sempre estão se adiantando em direção a algo mais amplo e mais completo. Ou seja, ela não retrocede, a teologia não retrocede, a revelação de Deus não anda para trás. Talvez a solução para isso seja considerar esses sacrifícios de forma simbólica e memorial, como os evangélicos fazem, por exemplo, com a chamada Ceia do Senhor. Um outro ponto contrário à visão literal da reconstrução de um templo é o que Jesus afirma em João 4, 23 e 24, que diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem e em espírito e verdade. No próximo quadro, encontramos algo sobre o chamado Rio da Vida. O profeta descreve um rio que sai de debaixo do limiar do templo. Esse é chamado Rio da Vida. Encontramos menção em apenas mais 2 lugares na Bíblia sobre esse rio. Uma dessas menções se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 10. E a outra menção, a outra referência, se encontra em Apocalipse 22, versos 1 a 3. A descrição do Rio da Vida no livro de Gênesis apresenta o quadro antes da queda, quando o ser humano tinha um relacionamento perfeito com Deus. Nesse caso, o homem e Deus tinham comunhão ininterrupta. Esta é a imagem do paraíso que a Bíblia nos mostra antes do paraíso se perder. Depois veio a queda e o paraíso se perdeu. Ezequiel prevê o paraíso recuperado de alguma forma, conforme descrito no livro de Apocalipse. Vale notar que é possível já ocorrer o cumprimento parcial da presença desse rio da vida. Essa presença do rio ocorre na vida de quem é crente em Jesus, pois ele nos diz em João 4,14, Jesus dizendo: quem beber dessa água, da água do poço, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, esse texto nos diz que o crente já possui vida abundante e vida eterna através de seu relacionamento com Jesus Cristo. No próximo quadro, nessas profecias anunciadas por Ezequiel, vemos que certas coisas relacionadas à possibilidade de Deus se relacionar pessoalmente com quem o busca já estão acontecendo. Por exemplo, Deus nos dá vitórias sobre o inimigo, vitórias sobre Satanás. E com isso podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos dá um novo coração e um novo espírito, nos dá nova vida em Cristo. E ainda nos garante lugares celestiais com Cristo Jesus em nossa vida após a morte física. Deus nos concede hoje um novo sistema de adoração. Esse novo sistema nos permite adorá-lo em espírito e em verdade, conforme lemos lá em João 4, 23 e 24. Isso tudo sem rituais, sem a obrigatoriedade de termos rituais para nos relacionarmos com Deus. O Senhor passa a habitar e passa a se relacionar
pessoalmente com quem aceita Jesus. E isso nos dá vida abundante em Cristo. O curioso, porém, é que muitas vezes não estamos experimentando essas bênçãos ou não somos capazes de desfrutá-las plenamente. Seria esse o seu caso? E por que isso estaria acontecendo? Uma resposta é que, se não tivermos um relacionamento adequado com a pessoa de Deus, isso nos levará a comprometer nosso crescimento espiritual e limitar nosso conhecimento sobre ele. Note que você só conhece bem uma pessoa se você se relacionar com ela. Você se relaciona pessoalmente com Deus? Se você não tem esse relacionamento com Deus, fica difícil conhecê-lo adequadamente. A falta do conhecimento de Deus ou a falta do desejo de conhecê-lo e de ter comunhão com ele é a razão básica de vivermos, às vezes, de uma forma que não agrada a Deus. Esse é o motivo também para não se ter vida vitoriosa e não poder desfrutar das bênçãos espirituais que Deus nos dá em toda a sua plenitude. Mas uma pergunta: como crescer no conhecimento de Deus? Uma primeira resposta a essa pergunta é despender tempo lendo e ouvindo sua palavra. E eu trago uma passagem de Isaías 55, verso 10 e 11, que nos dá uma palavra sobre isso. Porque o texto de Isaías 55, 10 e 11 diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma primeira resposta a essa pergunta, então, é despender tempo. Isaías 55 nos diz o valor da palavra de Deus. Normalmente aplicamos esses versículos no contexto de como a palavra de Deus opera no coração dos incrédulos para levá-los à conversão. É verdade, isso pode se aplicar. Mas Isaías está falando no contexto de crente. Quando a palavra de Deus opera no coração do crente, o resultado nós lemos aqui em Isaías 55, no verso 12. Olha só o que diz, olha que interessante. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Além da palavra, um outro elemento crucial para se ter comunhão com Deus é o hábito de orar sempre, não apenas quando se está em perigo. O resultado será a alegria, a paz transbordante, a vida cheia de satisfação, significado, vida de realização, mesmo frente a adversidades. O que está em questão é decidir ter uma vida cristã abundante e vitoriosa ou uma vida medíocre e limitada pela ausência de um relacionamento pessoal com Deus. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão e podemos dizer que as mensagens de esperança de Ezequias a Israel, nos capítulos 33 a 48 do livro do profeta, têm sido objeto, como nós mencionamos, de muitos debates entre estudiosos e teólogos. Um primeiro grupo dessas mensagens diz respeito à restauração de Israel e à volta do povo de Deus à terra prometida. Um segundo grupo diz respeito ao retorno do Senhor ao seu povo e às mudanças que Israel deverá experimentar no futuro. A questão é saber se as promessas de restauração de Israel nesses capítulos se referem ao Israel étnico e político ou a um Israel espiritual. Alguns estudiosos acreditam que a restauração de Israel se refere a uma restauração física e política da nação de Israel, enquanto outros acreditam que se refere a uma restauração espiritual de Israel através da igreja. A interpretação desses capítulos é uma questão de debate teológico e nem sempre haverá unanimidade sobre esse assunto. Caberá ao leitor individual concluir sobre a interpretação desses capítulos, considerando suas próprias convicções.
nem sempre haverá uma única resposta. Ao adotar uma resposta para você, o importante será lembrar que nem sempre haverá somente uma resposta, como mencionamos. Poderá ocorrer que a resposta verdadeira seja uma combinação delas, ou seja, as demais interpretações, no todo ou em parte, poderão não estar totalmente erradas. E por isso você deverá respeitá-las e não combatê-las. Nesse debate, sempre será importante separarmos o que é relevante para a vida, pelo menos em duas coisas. A primeira, termos certeza de que, salvos em Cristo Jesus, passaremos a eternidade ao lado do Deus Supremo, Criador e sustentador do universo. E segundo, não ficarmos apenas no falar, mas mostrarmos uma conduta que possa refletir como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se você gostou, fale dele para os seus amigos. Convide-os para entrar no nosso canal de estudos e ver esses e outros estudos também que você achar interessante. No próximo quadro, você pode ver um panorama dessa série de estudos que estamos desenvolvendo sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo numa próxima oportunidade.